Imagine essa cena. Estamos no final da década de 90, onde o Brasil do pleno real está crescendo. Após um longo período de inflação e instabilidade, muita gente está deixando o campo e correndo para as grandes cidades em busca de trabalho. Enquanto os centros urbanos enchem cada vez mais, o país passa a enfrentar novos problemas. Em 1997, pesquisas do IBGE mostraram que quase 31,6% dos brasileiros viviam em famílias com rendas muito baixas, menor que meio salário mínimo por pessoa. O desemprego era a realidade para mais de 5,5 milhões de brasileiros, e esse número não parava de crescer. O aumento da pobreza e do desemprego, associado ao grande volume de pessoas nas cidades, levou muitas famílias a viverem nas ruas ou em lugares abandonados nas grandes cidades do Brasil. O sentimento era que as expectativas dos mais pobres não eram atendidas por políticos, sindicatos ou ONGs tradicionais. Isso impulsionou milhares a se unirem a movimentos sociais em busca de melhores condições de moradia. Em julho de 1997, durante a Marcha Nacional organizada pelo MST, CUT, CMP e União dos Movimentos de Moradia, cerca de 1.200 sem-tetos saíram da Fazenda da Juta, na zona sudeste da cidade de São Paulo, caminhando 27 quilômetros até a Avenida Paulista. De lá, partiram para Brasília e se somaram a outros milhares de manifestantes vindos de diversas partes do Brasil. O grupo se reunia em protestos ao governo FHC e em memória do massacre ocorrido em Eldorado dos Carajás. Foi nesse encontro do MST com movimentos urbanos de São Paulo que surgiu o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O MTST é um movimento de abordagem popular e classista na luta urbana que surgiu das raízes de um outro movimento bem parecido e que muita gente por aí ainda confunde. O MST, Movimento do Sem Terra, um grupo ativista social, só que do campo. De um lado, o sem terra, de outro, o sem teto. Muitas vezes as pessoas até atribuem características de um movimento ao outro, mas na verdade são dois movimentos sociais distintos, embora compartilhem alguns pontos em comum. Isso porque o MTST e o MST têm como foco a questão da moradia, porém em contextos diferentes. É como se o MTST fosse uma versão urbana do MST, criada por ativistas que perceberam que nas cidades a luta por moradia era diferente por causa dos problemas nas áreas afastadas, como violência, desemprego e a falta de serviços básicos. Seguindo esse conceito, o movimento cresceu gradualmente, começando com ocupações locais que se firmaram com o passar do tempo. Então, o movimento dos trabalhadores sem teto foca em ajudar os trabalhadores urbanos, especialmente aqueles que vivem nos bairros mais afastados das cidades. O primeiro objetivo do MTST é a luta pelo direito à moradia. Na Constituição de 1988, está escrito que a moradia é um direito fundamental para todo mundo no Brasil. Ela diz que todo cidadão tem direito a ganhar um salário que dê para pagar coisas básicas, como casa, comida, saúde e educação. E tem mais, ela também fala que o governo tem que fazer programas para construir casas e melhorar as condições de moradia e saneamento em todo o país. Só que na prática, a gente sabe que não é todo mundo que tem um teto para morar. Uma pesquisa divulgada pelo IPEA em 2023 aponta que desde 2013 a população em situação de rua no Brasil cresceu quase 10 vezes em 10 anos. E todo esse déficit habitacional é resultado de alguns fatores principais. Primeiro, os preços dos imóveis estão lá em cima, o que significa que comprar uma casa ou pagar um aluguel é caro demais. E segundo, os salários estão baixos. Então, para muitas famílias, pagar aluguel ou uma prestação de casa própria significaria gastar quase todo o dinheiro que ganham. Por isso, o MTST defende firmemente o direito à moradia como um direito fundamental de todo cidadão, que não deve ser tratado apenas como uma questão de mercado, mas sim como uma responsabilidade do Estado em garantir condições de vida digna para todos os seus cidadãos. Eles acreditam que todas as pessoas devem ter acesso a uma habitação digna, independentemente de sua condição social ou econômica. Assim, na prática, o MTST luta por políticas públicas que promovam a construção de moradias populares e o combate à especulação imobiliária. Ir às ruas por políticas sociais eficazes. Ir às ruas por moradia, educação, saúde e transporte público de qualidade e barato como a gente merece.
acontece. O segundo objetivo do MTST é a implementação de uma reforma urbana. Apesar de serem reconhecidos principalmente por lutarem pela moradia, eles também têm como objetivo promover mudanças mais amplas na forma como as cidades são organizadas. Essa tal reforma é um conjunto de medidas para melhorar a qualidade de vida nas cidades, incluindo a revitalização de áreas degradadas, melhoria na infraestrutura e acesso a moradias dignas. A luta por moradia do movimento também está diretamente ligada ao modelo de cidade em que vivemos, que é capitalista, e segundo o movimento, é dominado pela especulação imobiliária. Nessa interpretação, esse modelo de cidade empurra milhões de brasileiros para regiões cada vez mais distantes, precarizadas e muitas vezes negligenciadas pelo poder público. Enquanto isso, especuladores e grandes empresários enriquecem às custas dessa situação. Então, o MTST busca combater a desigualdade, lutando não apenas por moradia digna, mas também pela garantia do direito à cidade para todos, promovendo uma distribuição mais justa dos recursos e espaços urbanos. Essa reforma nas cidades envolve a implementação de políticas que controlem a especulação imobiliária, aproveitem de forma mais eficiente os terrenos ociosos dentro das áreas urbanas e garantam o acesso à infraestrutura básica mesmo nas regiões periféricas. No entanto, ao contrário da reforma agrária, que possui uma estrutura centralizada com o INCRA, responsável por lidar com questões relacionadas à terra, a reforma urbana não conta com uma instituição semelhante para enfrentar o desafio do déficit habitacional. Então, as ações do MTST têm um foco muito maior nos governos municipais, porque é responsabilidade de cada prefeitura planejar e executar medidas relativas a seu próprio território urbano. Dentro dos valores do movimento está ainda a defesa dos trabalhadores urbanos e os seus direitos trabalhistas e previdenciários, promovendo a organização e a mobilização dos trabalhadores para conquistar novos caminhos para a garantia de seus direitos e de uma vida digna. Mas o que faz realmente o MTST nas ruas? Será que eles vão invadir a sua casa como falam por aí? As ações do MST têm que ser tipificadas como atos de terrorismo. Antes de tudo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto atua principalmente com 3 formas de ações práticas: a ocupação de imóveis, o bloqueio de rodovias e a negociação. A ocupação de imóveis em situação irregular transforma os espaços ocupados em moradias para as famílias necessitadas. O movimento organiza essas pessoas, identifica imóveis que não é a tua casa, não é a casa de quem está assistindo, não é um imóvel que você tem, não é um apartamento de ninguém, não é a casa de praia de ninguém. O que o movimento faz é identificar imóveis que estão sem cumprir sua função social. E aqui que entra a discussão sobre o direito à propriedade. O direito à propriedade é garantido pelo artigo 5º da Constituição e está condicionado à sua função social. Isso significa que, para ter seu direito de propriedade assegurado, o proprietário deve garantir a função social daquele imóvel. Ainda segundo a Constituição, em seu artigo 182, essa função social seria atender exigências fundamentais de ordenação da cidade que estão expressas no plano diretor. Isso significa que a posse de bens e recursos deve contribuir para o bem-estar coletivo e o desenvolvimento social, não podendo ser exercida de maneira a prejudicar os interesses da comunidade. Assim, se uma propriedade está abandonada, sem uso, ociosa ou sendo utilizada para alguma atividade ilegal, por exemplo, ela se torna irregular e isso pode resultar em uma série de penalidades, incluindo a desapropriação. E olha, nesses casos, a lei ainda prevê a indenização dos proprietários desses imóveis. E é nesses imóveis que o MTST atua, primeiro constatando uma situação de irregularidade e depois ocupando, com o intuito de mobilizar e pressionar as autoridades pela desapropriação desses imóveis. Ou seja, por mais que pareça contraditório, essas ocupações, em tese, visam garantir o direito à propriedade como previsto pela Constituição. E tem mais nessa história. O MTST também constrói casas. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Taboão da Serra. Depois de um grupo de sem-tetos ocupar uma propriedade irregular em 2005, a prefeitura cedeu o terreno ao movimento, que por sua vez se inscreveu no Minha Casa Minha Vida Entidades. Essa modalidade do programa concede créditos às famílias organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos, como é o caso do MTST, para que possam construir unidades habitacionais urbanas em um regime de gestão popular. Assim, em 2013, o projeto do MTST para o Taboão da Serra foi aprovado pelo governo federal e iniciou suas obras. O empreendimento teve sua primeira entrega já no ano seguinte e contemplou, até a conclusão de suas obras, mais de 1.000 famílias.
Em alguns outros casos, o MTST opta pelo bloqueio de rodovias e avenidas estratégicas, por onde circulam as mercadorias das fábricas até os pontos de venda. Um dos grandes exemplos aconteceu em 2016, quando membros do MTST realizaram cerca de 13 protestos em rodovias e avenidas na capital e na Grande São Paulo. A terceira estratégia prática de trabalho do MTST está ligada às negociações com as autoridades. No centro da atuação do MTST está o embate direto. Isso faz com que o movimento seja muito diferente de outros, que preferem se envolver em negociações com o Estado, participar de conselhos e fazer parcerias com o governo. Mas isso não quer dizer que o MTST não saiba ou não opte por negociar. No dia 21 de abril de 2018, por exemplo, cerca de 800 famílias do MTST ocuparam uma área em Ceilândia, buscando ser cadastradas para participar do programa Morar Bem. A Subsecretaria de Mobilização Social agiu rapidamente para resolver a situação de forma pacífica, e o acordo foi obtido sem o uso da força. Além disso, nos últimos anos, o movimento tem entrado de forma mais direta na política, elegendo nomes, inclusive para o Congresso Nacional, como Guilherme Boulos e Ediane Maria, ambos filiados ao PSOL e lideranças importantes do MTST. Mas ações do MTST ainda geram muita discussão e críticas, dividindo opiniões por aí. Há aqueles que criticam o MTST, argumentando que o direito à propriedade é absoluto e não deve ser condicionado pelas regras estabelecidas na Constituição sobre a função social da propriedade. Outros afirmam que o movimento está agindo à margem da lei, por não considerar essa condição definida pela legislação, e que é papel do Estado e da Justiça desapropriar imóveis, e não de um movimento social. Além das críticas relacionadas à propriedade privada, há também acusações de que o MTST manipula pessoas sem teto, coagindo-as a participar de protestos e cobrando aluguéis dos ocupantes dos imóveis sob sua tutela. Essas alegações geraram debate sobre as práticas e os métodos do movimento em suas ações. Agora, que o MTST tem suas raízes no MST, você já sabe. Mas será que você sabe o que realmente é o movimento dos trabalhadores sem terra? Confira o nosso vídeo completo sobre isso aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima!